Fim do primeiro semestre, vereadores projetam a atuação do parlamento na volta do recesso. Precisamos nos aprofundar e investigar, né, todos os fatores que levaram a essa tragédia humanitária que se abateu sobre o município de Porto Alegre. Todos estão unidos, independente de sigla partidária, ideologia política, para ajudar as famílias atingidas. Depois da enchente, a empresa com mais de 75 anos retoma atividades com o apoio dos clientes. É muito fácil, conforme eu disse, a gente olhar para trás, reclamar, chorar, não vai resolver o nosso problema. Nós temos que continuar a minha mensagem otimista, acreditem na sua empresa, acreditem no seu produto. Volta para casa, a iniciativa viabiliza a compra de móveis e eletrodomésticos para famílias atingidas pela enchente. Mas foram mais de 7 mil famílias aprovadas, que mais da metade já recebeu o benefício, o restante deverá receber na medida que se capte recursos para viabilizar a entrega desse cartão. Reforma tributária, como as alterações podem afetar no dia a dia o bolso do consumidor. Para chegar no consumidor vai um longo caminho, e quando nós estamos falando de produtos cada vez mais necessários, papel higiênico, produtos de higiene, né, pasta de dente, sabonete, medicamentos e alimentos básicos, dificilmente a gente vai assistir reduções no preço. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre, então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Na abertura da edição de hoje, nós vamos ao vivo até o aeroporto Salgado Filho. No processo de retomada gradual das atividades, o terminal voltou a operar para embarques e desembarques, embora os voos ainda permaneçam na base aérea de Canoas. Tem perspectiva de retomada de pousos e decolagens a partir de abril, com a plena operação prevista para dezembro. Lá está o repórter Felipe Laude, que tem mais informações. Como é que está a movimentação por aí, Felipe? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Clayton, muito boa tarde a ti e a quem nos acompanha aqui na TV Câmara de Porto Alegre. Primeiro, deixa eu dizer da satisfação que é poder pisar aqui no aeroporto depois das imagens que a gente pôde acompanhar amplamente aí pela imprensa também, do quanto o aeroporto foi impactado pelas águas. E é muito bom poder estar de volta aqui, vendo o aeroporto se movimentar novamente para poder receber os turistas viajantes aí que de volta vão poder fazer aqui o embarque e também o desembarque. Deixa eu explicar para vocês como é que está funcionando agora. Bom, os viajantes aí, quem precisa pegar um avião para sair de Porto Alegre, tem que vir até aqui ao aeroporto Salgado Filho para fazer o check-in. E tem que chegar com 3 horas de antecedência. Aí você faz o check-in, chega aí, se prepara para isso, e aí pega um dos 4 ônibus que são oferecidos pela Fraport, que é a concessionária que administra o aeroporto, para esse ônibus levar o passageiro até a base aérea de Canoas. Essa viagem daqui até a base aérea demora aí cerca de 10 minutos. Ou seja, os aviões estão saindo ainda da base aérea de Canoas porque a pista aqui do aeroporto ainda precisa ser consertada. E a expectativa, então, é que os voos voltem parcialmente a sair diretamente aqui do aeroporto em outubro. A partir de outubro, a expectativa é que 50 voos diários ocorram aqui diretamente do aeroporto Salgado Filho, do período das 10 da manhã às 10 da noite. Isso equivale aí, segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, a 350 voos semanais. E a expectativa é que em dezembro 100% da operação ocorra diretamente aqui do aeroporto.
E eu vou conversar com um desses viajantes que já está esperando para fazer o check-in logo mais aqui no aeroporto. Porque, Rogério, muito boa tarde para você. Você mora em São Paulo, está aqui desde maio, na verdade, veio para cá para ajudar a cidade numa operação do próprio Senai. Como é que foi esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, é um trabalho muito interessante, né? O Senai criou uma força-tarefa, né, para estar ajudando as escolas Senai aqui no Rio Grande do Sul, e foi enviado para cá mais de 100 pessoas para estar organizando esse Senai, né, pondo para funcionar novamente, porque o estrago foi muito grande. E eu estou aqui desde maio, né? E hoje eu estou aqui, fiz check-in. Me avisaram que tinha que ser com 3 horas de antecedência para estar voltando para São Paulo. E é isso, né? A expectativa antes, né, de poder vir aqui, muita informação desencontrada também, porque era uma dúvida, onde exatamente deveria pegar esse avião, com receio também de perder esse avião, porque o teu voo já estava marcado com antecedência também. Com certeza. Tivemos essas falsas informações também aí, você falou agora, deixar isso bem claro. Realmente, a gente veio para cá mais cedo, né? Porque tá todo mundo perdido aqui. Acho que tem pessoas aqui, que tem a aeromoça também, que tá perdida. Aí como que vai fazer o retorno, né? Desde que hoje é a primeira vez que estão vindo aqui, né? Para estar fazendo esse check-in, para estar no aeroporto e poder fazer a viagem. Chegando bem antes, a expectativa logo fazer o check-in, para te poder pegar esse ônibus e ir até a base aérea de Canoas. Expectativa de fazer uma boa viagem. A gente vai poder desejar aí uma boa viagem para ti. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês aí. E é um prazer estar aqui com vocês também, viu? Obrigado, Rogério. Bom trabalho. Vou te liberar para o check-in lá. Tá aí o Rogério, que é eletricista aí, lá de São Paulo, Clayton, trazendo aí a confusão que ainda, né, está sendo feita por muitos, ainda que não estão entendendo muito bem como que está sendo esse check-in. Lembrando que esse embarque e desembarque, ele voltou a ser feito diretamente aqui no Aeroporto Salgado Filho há pouco tempo, porque, lembrando, né, o Aeroporto Salgado Filho ele fechou completamente no dia 3 de maio, justamente em razão das chuvas e das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo a Fraport, a pista aqui do aeroporto ficou 75% submersa durante a enchente. Clayton. Tá certo, Felipe, a gente vê a movimentação ali bastante intensa, né? Foi um movimento ali e é isso ainda, né? Como está num período ainda de adaptação, recém voltando, né? Então, às vezes as pessoas, até dos próprios funcionários das operadoras, aí, das empresas, né? Tem uma certa dificuldade de passar essa informação mais precisa aí para os usuários, né? Os viajantes, né? Então, tem todo esse processo ainda de acomodação, né? Das informações estar bem concatenadas aí para cada um poder agilizar o seu voo e tal, mas é importante, né, Felipe, ver o aeroporto funcionando, né, ver essa volta aí funcionando. Duas questões, Felipe, que eu ainda quero fazer para ti antes de te liberar aí para te poder pegar o teu voo. Não, tô brincando. Felipe, ele tá só mostrando para nós como é que funciona o check-in. Mas uma questão né, Felipe, esse processo onde o pessoal está fazendo check-in é no segundo ou no terceiro piso, né? Porque o térreo ele ficou completamente alagado, né? E uma outra questão, até para que os nossos telespectadores tenham a noção, né, da grandiosidade do Aeroporto Salgado Filho, os voos ainda acontecem em Canoas, e tu tens, Felipe, alguns números desse comparativo, né, do que era a movimentação no Aeroporto Salgado Filho, de movimentação plena de voos, e o que tem lá em Canoas, por exemplo, nesse momento, só para a gente ter uma noção do que ficou represado aí de voos nesse período de enchente, Felipe? Sim, Clayton, é importante lembrar que o check-in está sendo feito no segundo andar aqui do aeroporto, tem toda uma estrutura aqui para receber os passageiros, porque ainda o primeiro andar precisa ser reformado, limpo. A gente pôde caminhar aqui e ver ainda que o primeiro andar está totalmente lacrado, né? Não dá para ter acesso, a gente vê ainda a marca da água nas poltronas, a lama, os vestígios da lama ainda da enchente, infelizmente. A gente acabou vendo no primeiro andar totalmente sem acesso e esse segundo andar totalmente disponível para as pessoas poderem fazer o check-in aqui no aeroporto e poder pegar então esse ônibus que leva 10 minutos e que enfim leva até a base aérea de Canoas para poder pegar o avião. Em termos de comparação, muito bom você lembrar disso, antes da enchente, antes do aeroporto fechar aqui, até maio, do início do ano, de janeiro até maio,
O aeroporto aqui, ele realizou 23,7 mil voos, o que deu aí cerca de 2,27 milhões de passageiros. No mês de maio, só para vocês terem uma ideia, quando a base aérea de Canoas começou a operar, os voos recebidos foram 18, com apenas 3 mil passageiros. A gente vê aí o quanto, né, foi impactante aí, menos de 10%, né, do que deveria ser operado diariamente. E a ideia agora é a gente poder celebrar essa volta parcial, que só deve ocorrer mesmo em outubro, dos voos saindo diretamente aqui do Aeroporto Salgado Filho. A gente vai seguir acompanhando essas notícias boas e, é claro, você também é nosso convidado, nossa convidada, para poder passar a informação correta aí desses voos e ajudar a população a poder viajar também com informação correta e segurança. Clayton, eu me despeço por aqui e vou pegar meu voo de volta aí para a TV Câmara. Queria poder viajar para Maceió, quinta-feira de tarde, mas vou deixar para as minhas férias que vão demorar ainda. Volto contigo. Tá bem, obrigado, Felipe. Bom trabalho para ir. Não, dá para ir agora quando voltar ao aeroporto, né? Em outubro, né? Dá para pegar o avião ali já aqui em Porto Alegre mesmo e ir direto. Né? Muito bem, Felipe falou de lá do Aeroporto Salgado Filho com imagens do Jorge Júnior JJ e também do Wagner Lacerda. Valeu, muito obrigado, Felipe. Sem dúvida, é muito bom, né, ver o terminal movimentado. Aos poucos, as atividades vão sendo retomadas e o aeroporto é fundamental para a recuperação da economia do Estado, tendo em vista os números que o Felipe trouxe aqui para a gente para mostrar, né, a grandiosidade do aeroporto na comparação com o que temos de serviço neste momento na base aérea de Canoas, sem dúvida nenhuma, né, muito melhor do que não termos voo nenhum, mas é incomparável, né, o que é um aeroporto, o Aeroporto Salgado Filho funcionando a pleno vapor e o que temos hoje, sem dúvida nenhuma, como falei, né, melhor do que nada, mas para mostrar a importância do Aeroporto Salgado Filho voltando às suas operações, e a gente celebra aqui que isso possa ocorrer o mais rápido possível. A previsão era de dezembro, passou para outubro, nós já teremos voos e em dezembro o pleno funcionamento. Seguimos com informações aqui no Acontece em Porto Alegre. Embora pareça distante do nosso dia a dia, a regulamentação da reforma tributária, que já foi aprovada na semana passada na Câmara Federal e agora está em tramitação no Senado, pode afetar a vida e o bolso da população. Para tentar simplificar esse assunto, que é extremamente complexo, né, a nossa equipe conversou com um especialista que fala sobre este tema. Nós vamos conferir na reportagem do Gilberto Caetano o que pode mudar para nós contribuintes. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. De acordo com o professor da Escola de Negócios da PUC-RS, Gustavo Inácio de Moraes, a regulamentação da reforma tributária traz pontos positivos e negativos. Ele cita como exemplo de ponto positivo a simplificação, já que existirão apenas 2 impostos. O lado negativo, segundo o professor, é que a alíquota proposta será, ao que tudo indica, uma das maiores do planeta, superior a 26%. O texto base da reforma tributária também determinou que os itens da cesta básica, uma lista de alimentos balanceados para garantir a saúde e atender às necessidades de uma família, devem ser isentos de imposto. Além disso, uma relação de mais de 300 medicamentos terão imposto zero e outros redução de 60% na tributação. Como medicamentos, do ponto de vista da economia, como medicamentos é um bem necessário, quem consome precisa de medicamentos, não pode abrir mão dos medicamentos, né? Nesse sentido, o consumidor provavelmente não assistirá essa redução de preços que o legislador faz de forma bem intencionada, mas que não vai alcançá-lo enquanto consumidor nessa redução de tributos. Provavelmente isso vai ficar na margem de lucro do laboratório ou vai ficar na margem de lucro da loja que comercializa esses medicamentos. Então, definir esses produtos de cesta básica é uma bela intencionalidade por parte dos legisladores, né? Mas para chegar no consumidor vai um longo caminho, e quando nós estamos falando de produtos cada vez mais necessários, papel higiênico, produtos de higiene, né, pasta de dente, sabonete, medicamentos e alimentos básicos, dificilmente a gente vai assistir reduções
no preço. Uma das grandes discussões dessa regulamentação envolve os itens que terão um imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. O tributo vai ser aplicado sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na prática, essa categoria terá uma alíquota maior do que a padrão. Cigarros, bebidas alcoólicas e carros elétricos estão nesta lista. Mas o que é isso? Isso é um grupo de pressão. Como o carro elétrico concorre com a indústria automobilística tradicional já instalada no Brasil, essa indústria automobilística tradicional empurrou o seu concorrente, né? Nesse caso o carro elétrico, empurrou o carro elétrico para dentro desse imposto do pecado, para esse imposto maior, que no limite aumentaria, né? Faria com que aumentasse o preço, né, do item final. Então, neste caso, a gente está falando de uma tentativa de tributação ou de arrecadação naquilo que o consumidor é mais dependente. Então, se ele depende muito de cigarro, é por isso que o cigarro é mais taxado, né? Se ele depende muito do cigarro, se criou um vício, ele não vai ter como fugir, né, daquele consumo daquele cigarro. O ponto fundamental, e eu dava o exemplo dos vinhos, né? O ponto fundamental é que maiores alíquotas tendem a criar um mercado paralelo. E aí o nosso espectador, né, ele sabe, né, o fumo foi um caso. A gente tem um mercado de fumo ilegal enorme no Brasil, né? Para encerrar, Clayton, a gente questionou o professor sobre o chamado cashback, um mecanismo de devolução de imposto para famílias de baixa renda. O cashback ele tem sido adotado por várias secretarias da Fazenda, vários, né, governos ao redor do mundo também, né? E o cashback ele é a cobrança do imposto, né, no momento da compra do produto por uma família carente, por exemplo, e a reversão desse imposto num momento futuro, né, como forma de crédito em uma conta corrente. Esse tributo indireto, ele não vê quem ele está tributando. Então, às vezes, ele vai tributar famílias carentes tanto quanto ele tributa famílias ricas, vamos colocar assim. Vou comprar um saco de arroz. O tributo que cai para mim é o mesmo tributo que cai, de repente, para uma família que tem uma renda substancialmente menor. Embora a reforma tributária tenha sido discutida por mais de 30 anos, a regulamentação dela está acontecendo de forma bem mais rápida. E a gente continua acompanhando esse assunto. Eu volto contigo no estúdio, Clayton. Valeu, obrigado, Gilberto. Informações importantes, né, para que a gente possa acompanhar e entender os efeitos da reforma tributária no nosso dia a dia. Vamos falar agora sobre o Legislativo da capital, pois a Câmara entrou em recesso. Os vereadores voltam às atividades no dia 1º de agosto. A nossa reportagem conversou com alguns parlamentares na última sessão de julho para projetar como deve ser a atuação da Casa no segundo semestre, levando em conta também o período eleitoral. Confira a manifestação dos vereadores. Legislação, ela limita bastante, né, a circulação e a votação de alguns projetos. Projetos, por exemplo, que criem despesas, né, para o final para o próximo governo, não podem mais passar por conta do período eleitoral, né, e isso diminui, né, um pouco a diversidade de iniciativas, de projetos de lei, mas nós temos muito trabalho pela frente, né? Nós, integrantes de partidos de oposição, responsabilidades, gestões, embora o prefeito Sebastião Melo utilize uma linha argumentativa de que não devemos buscar responsáveis, temos sim que buscar responsáveis, afinal, essa tragédia não se construiu sozinha e não dá para botar simplesmente nas costas dos eventos climáticos e das mudanças globais se nós temos ou tínhamos a possibilidade de evitar estes problemas a partir de um sistema de contenção de enchentes que foi criado lá na década de 70, né, ainda no século passado. Então, sim, eu acho que um dos principais motes do nosso trabalho legislativo é a investigação das responsabilidades e fazer as cobranças devidas nos canais próprios para isso. Todos estão unidos, independente de sigla partidária, ideologia política, para ajudar as famílias atingidas. Foram muitas pessoas que perderam suas casas, que foram parar em abrigos, que ainda estão em abrigos. A economia da capital está afetada. Nós temos que salvar empregos, salvar empresas. Então passa por aí. Eu acredito que a Câmara
se for fazer uma análise sobre a sua atuação nesse período, ela se saiu muito bem. Porque ainda tem projeto executivo para ajustar toda essa questão dos prejuízos das pessoas. Mas a minha expectativa no segundo semestre é de muito trabalho, inclusive no legislativo. Eu sei que é um período eleitoral, pelo menos até outubro, né, onde as pessoas vão estar, os vereadores vão estar envolvidos também nas suas campanhas eleitorais. Tem um outro detalhe, é que a sessão não terá híbrido, ela será somente presencial. Então os vereadores estarão aqui na casa para discutir os projetos, tanto no executivo quanto no legislativo. E eu tenho expectativa que aqueles projetos que estão na pauta serão colocados na hora do dia para que sejam votados e apreciados, né? Porque esse é o trabalho do legislativo, mesmo tendo a campanha eleitoral, mas dá para dividir o foco, né? O foco entre a campanha eleitoral, que é necessária para quem está no mandato, e também o trabalho com projetos dos vereadores, com projeto do executivo, porque a Câmara, na realidade, ela não para, né? Os vereadores aproveitam o recesso agora para visitar as bases, para ter contato com os eleitores. Está muito difícil fazer campanha em função da tragédia climática que tivemos em maio. Não sei como é que esse pessoal está fazendo campanha, como é que está pedindo voto, que as pessoas, milhares que foram atingidas, perderam identidade, perderam o título. Fora isso, perderam a casa, perderam os móveis. As pessoas não estão nem pensando em política. As pessoas querem retomar a vida e não sabem de que maneira. Então, eu não tenho certeza, não tem clima para a campanha política. E vai ser devagar de novo esse segundo semestre, em função disso também. Como a gente pôde perceber aí na fala dos parlamentares, né, a recuperação da cidade após a enchente de maio deve ser, sim, a tônica dos debates aqui no plenário, inclusive na campanha eleitoral. Na semana que vem, a gente traz mais manifestações de outros vereadores que também fizeram uma análise do que esperam para o segundo semestre aqui na Câmara Municipal. Combinado? Vamos falar agora de uma iniciativa que tem ajudado famílias vítimas da enchente. Aqui em Porto Alegre, a operação De Volta para Casa tornou possível a compra de móveis e eletrodomésticos para milhares de gaúchos. A ação do Instituto Cultural Floresta, em parceria com o Ciclo Empreendedor, devolveu a esperança a muitas pessoas que tiveram as casas atingidas pelas águas no mês de maio. Mais de 3.000 gaúchos beneficiados. Centenas de porto-alegrenses recebendo o cartãozinho verde, sempre com um belo sorriso no rosto. A iniciativa é do Instituto Cultural Floresta e do Ciclo Empreendedor para possibilitar que as vítimas da enchente comprem móveis e eletrodomésticos novos e possam realmente voltar para casa. Então, o objetivo é, de fato, ajudar as famílias que foram atingidas, movimentar a economia local, as empresas locais e tentar viabilizar isso da forma mais rápida possível. Para esse auxílio chegar às famílias, foi criado o cartão da Operação De Volta para Casa. Ele contém um crédito pré-aprovado de cerca de R$6.000 para ser gasto nas 3 lojas de varejo conveniadas. Nós foram mais de 7.000 famílias aprovadas, que mais da metade já recebeu o benefício, o restante deverá receber na medida que se capte recursos para viabilizar a entrega desse cartão. Infelizmente, a ação não está mais recebendo cadastros devido à falta de verba. Todo o valor vem de doações de empresas ou de pessoas físicas. O objetivo agora é conseguir arrecadar mais dinheiro para beneficiar as demais pessoas cadastradas antes de poder aceitar novos inscritos. Se não se captar todo o recurso que é necessário, pode acontecer de não se conseguir levar o benefício para todas as famílias pré-aprovadas. É uma realidade, mas, enfim, não queremos que isso aconteça e estamos sempre buscando mais doadores. É possível contribuir com qualquer valor pelo Pix que está na tela. Para mais informações, acesse o site operaçãodevoltaparacasa.com.br ou o Instagram, @devoltaparacasars. Bom, e ainda sobre o impacto da enchente, vamos falar agora sobre as consequências no setor do comércio na capital.
Vamos aqui também trazer a história de uma empresa com mais de 75 anos que, depois de ter o estabelecimento invadido pelas águas, agora retoma a atividade com a ajuda dos clientes que ampliaram as encomendas de um salgadinho bem tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Matéria da Vanessa Schmidt e do André Rodrigues. As marcas e o cenário de destruição causados pela enchente de maio seguirão para sempre na história e na memória dos gaúchos. Do ponto de vista econômico, no Rio Grande do Sul, conforme dados do governo estadual, mais de 100 mil empresas foram afetadas pela tragédia. Conforme o Sebrae, entre as micro e pequenas empresas, mais de 600 mil também foram prejudicadas pelas águas. É quase unânime. Quem não foi diretamente atingido conhece alguém que foi impactado pelo maior desastre natural do sul do país. Em Porto Alegre, mais de 45 mil empresas foram afetadas diretamente pela enchente, que atingiu cerca de 30% da capital, conforme dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Isso significa que quase 20% dos empreendimentos locais e mais de 300 mil trabalhadores formais foram impactados. Os dados também apontam que cada mês que essas empresas deixam de operar, tendo em vista que muitas delas ainda não conseguiram se restabelecer, representa uma perda financeira de pelo menos R$1,5 bilhão de reais. No primeiro momento, a gente fez um mapeamento da atividade econômica, né? Entender quais foram as atividades, as empresas que ficaram atingidas pela mancha de inundação. São 45 mil empresas, né? Principalmente a maioria das empresas são localizadas no centro histórico, pela alta concentração, né, de empresas que tem ali de comércio. A maioria, então, restaurantes, bares e restaurantes, foram cerca de 3 mil empresas desse segmento, seguido por comércio varejista, principalmente também de roupa, de vestuário, também por ser localizada, né, grande parte da mancha no centro histórico. Hoje a gente tem trabalhado toda a questão de retomada econômica, né, dessas empresas. Estamos aqui votando o projeto da isenção de IPTU para as empresas e também para as residências até o final de 2024, para as empresas que foram atingidas pela mancha de inundação. Temos trabalhado também com o Sebrae programas de capitalização para essas empresas, né, reembolso das despesas que elas tiveram para recomposição de maquinário, recomposição de estoque, etc. E temos também trabalhado muito a promoção turística e o incentivo ao comércio local. Então, principalmente nessa questão também voltada ao turismo, né, que a gente sabe que o fechamento do aeroporto Salgado do Filho é um gargalo para bares e restaurantes, então também trabalhando essa coisa, esse mote que o porto-alegrense visite a cidade. Entre as milhares de empresas porto-alegrenses atingidas está uma tradicional fábrica de salgadinhos com mais de 75 anos de história. O empreendimento, que fica no bairro Floresta, teve o primeiro andar onde se concentrava a produção, estoque e maquinário completamente alagado. A água chegou a 1,90 m. A enchente começou para nós aqui, começou a nos atingir no dia exato do dia 2 de maio. Tá? Onde eu não estava na empresa, mas comecei a acompanhar tudo pelas câmeras. Tinha reuniões fora da empresa e nos deparamos com toda a tragédia. Conseguimos retornar e entrar no prédio da empresa dia 28. Então, do dia 2 ao dia 28 ficamos longe, isso do mês de maio. Tá? Nos deparamos com toda a tragédia, com todas as perdas, que infelizmente sobrou apenas as paredes e o telhado. O resto perdemos tudo com as águas. A fábrica retomou a produção em julho e grande parte disso se deve ao apoio dos consumidores locais, que chegaram a encomendar produtos como uma forma de incentivo para o estabelecimento. Antes da tragédia, 45 pacotes de salgadinho eram produzidos por minuto. Agora são 67 para suprir a alta demanda de pedidos. No entanto, o diretor comercial da Pastelina lamenta que os planos de expansão da empresa terão que ser adiados. Nós tínhamos feito um investimento de mais de 4 milhões em compra de equipamentos novos e máquinas para esse crescimento. Ainda bem que não tinham chegado os novos equipamentos, que hoje vocês podem constatar, nós estamos trabalhando com uma máquina cedida e emprestada por uma dos nossos parceiros, que foi feita a aquisição dessas máquinas, nos socorreram porque nós perdemos tudo, tá? Então, esses novos equipamentos, eles começam a chegar na empresa agora a partir do dia 20 de julho até o final de agosto, toda a estrutura sendo montada nesse espaço, e daí vamos partir para a construção da nova fábrica. E a gente consegue estimar, Marcelo, um valor, assim, uma porcentagem de quanto foi de perda?
Nós ficamos afastados do mercado e atender os nossos clientes por mais de 60 dias. Para ser bem exato para ti, 64 dias sem produzir e sem vender. Isso nós temos que contabilizar ao nosso prejuízo, não só das perdas com enchente, mas o período que também ficamos afastados. Eu vou te dizer que máquinas, equipamentos, estoque e tudo, matéria-prima, ultrapassou a casa dos 4 milhões. E o não vender nesses 64 dias também se estima aí um prejuízo aproximadamente de 3 milhões e meio. Então vai longe o nosso cálculo e o nosso prejuízo aí. Elisângela, que está há mais de 25 anos na empresa, conta que nunca viu algo parecido acontecer. A chefe de produção ressalta o sentimento de união que veio dos colegas de trabalho e consumidores. Foi bastante união, bastante gratidão do pessoal, dos clientes, todo mundo, né? Porque tiveram bastante apoio de todo mundo. Não foi fácil, foi dias difíceis, mas agora a gente está se reerguendo. As marcas da enchente custarão muito tempo para serem apagadas. Mas, se depender dessa equipe, as prateleiras dos supermercados não ficarão desabastecidas. E o sentimento de esperança que mantém a esteira de produção ligada é o mesmo que motiva um estado inteiro a não desistir, mas sim seguir em frente, peleando. Não deixem de acreditar nos seus sonhos. Lutem. É muito fácil, conforme eu disse, a gente olhar para trás, reclamar, chorar, não vai resolver o nosso problema. Nós temos que continuar a minha mensagem otimista. Acreditem na sua empresa, acreditem no seu produto, acreditem no seu trabalho, apostem na sua equipe, porque tudo vai chegar num ponto onde se sonha, onde se deseja. E uma das coisas que ainda é permitido e não é proibido, sonhe. O sonhar é permitido. Porque, como se diz, quando se sonha, o limite é o céu é o limite. Então, é infinito. Vamos embora, vamos tocar a bola, vamos para frente. Vamos continuar sonhando e acreditando num amanhã melhor. Muito bem. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Para fechar, vamos ficar com imagens aqui que remetem à esperança, à retomada, depois da enchente, e também, de um modo especial, nós queremos ilustrar o retorno de uma empresa tão tradicional no nosso estado. Eu me despeço. Tchau, tchau.